Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, dividindo os microfones aqui com Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi para todo mundo. Bom, gente, Pauta Pública dessa semana não poderia ser sobre outro assunto, né? Desde a madrugada do penúltimo sábado, o mundo entrou em uma nova crise, a qual a gente ainda não consegue medir a profundidade, o impacto total, mas a gente já pode afirmar que é um dos momentos decisivos desse novo século, é um marco histórico. Na madrugada de sábado, dia 7 de outubro, o Hamas atacou Israel com foguetes, enquanto simultaneamente homens armados por terra invadiram regiões israelenses perto da fronteira de Gaza, deixando mais de 1.000 mortos, inúmeros feridos e cerca de 200 pessoas sequestradas, segundo números divulgados pelo Ministério de Saúde de Israel, incluindo aí pessoas que participavam de um festival de música eletrônica próximo à fronteira. Em pouco tempo, Israel direcionou todo o seu imenso poder militar para uma contraofensiva há muito tempo não vista. O presidente Benjamin Netanyahu prometeu reduzir a base do Hamas a destroços. E nos 6 dias seguintes, Israel lançou mais de 6.000 bombas na faixa de Gaza, onde vivem ou viviam mais de 1 milhão de palestinos. Fontes palestinas passaram a reportar uma situação de horror agravada pelo corte de luz, água e de entrada de comida determinada por Netanyahu na segunda-feira, dia 9. O número de civis mortos já chega na casa dos milhares. Mas no meio desse caos é difícil determinar um número preciso. Dados de autoridades palestinas divulgaram que o número de mortos em Gaza passa dos 3.400, sendo 70% crianças, mulheres e idosos. A gente está gravando esse programa aqui na quarta-feira, dia 18 de outubro, um dia depois que um míssil atingiu um hospital em Gaza, deixando centenas de mortos e fazendo o conflito entrar em um momento ainda mais crítico, com protestos contra a guerra rolando em várias partes e países do mundo árabe. O Brasil, que nesse momento preside a Comissão de Segurança da ONU, elaborou uma resolução que propunha uma pausa humanitária e um corredor humanitário de ajuda a Gaza. Mas essa resolução foi barrada hoje de manhã, em votação, pelos Estados Unidos, que têm o poder de veto. Um novo texto deve ser elaborado, mas ainda está sem data, segundo Itamaraty. Enquanto corpos e incertezas se acumulam nesse conflito que já é histórico e que a gente não sabe até onde pode escalar, hoje aqui no Pauta a gente vai receber o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, o Reginaldo Nasser. Nasser é mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Estuda especificamente relações internacionais, Oriente Médio e desenvolve uma pesquisa na área de política internacional, com ênfase em conflitos internacionais, segurança internacional, terrorismo, Oriente Médio, África e política externa dos Estados Unidos. Hoje, o episódio é para a gente tentar se situar um pouco e entender o que esse conflito pode significar tanto para a região quanto para a geopolítica global. A gente já vai para a conversa, mas antes vale lembrar que se você quiser receber uma notificação dos novos episódios aqui do Pauta, basta clicar em seguir ou assinar no tocador onde você está aí nos ouvindo. E também, se você quiser apoiar o Pauta a chegar em mais ouvintes, vale compartilhar o programa nas redes sociais e dar 5 estrelas na Apple ou no Spotify. Tudo isso nos ajuda muito. Vale lembrar que o Pauta Pública também está na Deezer e no YouTube da Agência Pública. Dado o recado, vamos para essa pauta que é urgente. Reginaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente para essa conversa. Prazer estar aqui, a todos vocês que nos seguem, falar sobre o tema aí que está chamando a atenção do mundo, né? Pois é, professor Reginaldo, em um conflito explodindo como esse, né, com tantas e tantas pessoas mortas brutalmente, tantas outras feridas e sem socorro médico, nesse conflito que parece negar o mínimo de humanidade, né, e dignidade aos inimigos dos dois lados, foi difícil escolher só algumas perguntas, priorizar questões. Mas eu queria começar te pedindo para nos contar um pouco sobre o contexto por trás dos atores desse conflito nos últimos anos. Como é que se deu o fortalecimento do Hamas na região e em que pé estavam as relações entre Israel e as autoridades palestinas? Como é que a gente chegou até aqui? Ok. Bom,
Para falar do Hamas, a gente tem que falar de Gaza, né? O Hamas, a base do Hamas é Gaza, o Hamas cresceu em Gaza, apesar de que, ao longo dos anos, ele passou a ter simpatizantes e apoiantes também na Cisjordânia, mas nunca muito consistente. O Hamas surgiu em 1987 como uma organização islâmica que construiu em cima de assistencialismo, caridade, e ele passou a adquirir notoriedade no início da década de 90, quando teve a Intifada. Intifada em árabe quer dizer mais ou menos revolta popular, mobilização, né? E foi a primeira grande mobilização genuinamente palestina, né? E aquilo se deu num contexto também onde aquele que representava até então os palestinos, única autoridade em toda a Autoridade Nacional Palestina, que havia vários grupos. O grupo originário é o LP, Organização para a Libertação da Palestina, que é o primeiro grupo criado no final da década de 60, sob a liderança do Yasser Arafat. Então, a Intifada ela trouxe um duplo movimento, porque era um basta contra a ocupação de Israel, mas também expressava um descontentamento com os encaminhamentos que eram dados pelo Fatah, que era o grupo majoritário, né? Então, o Hamas pegou um pouco essa onda, quer dizer, o Hamas começou a aparecer como alternativa ao que estava caminhando. Então, tanto os acordos de Oslo, como os acordos anteriores a Oslo, depois de Oslo, ou seja, o que representava em torno do Arafat, do Fatah, que como negociava com Israel, ele começou a aparecer principalmente para as gerações mais jovens, então tem um peso forte aí a questão da juventude, dos mais jovens e tudo, começou a aparecer como alguém que faz concessão, não obtém vantagem, o Estado palestino não sai. Então, o Hamas canalizou isso daí, de um lado. De outro, hoje há informações, documentos muito consistentes, mostrando que ele teve um grande apoio, uma grande ajuda de Israel. Como que se entende isso? Justamente como a Autoridade Nacional Palestina, o Fatah, o LP, todos os grupos eram fortes, Israel começou a abrir uma divisão dentro do grupo, queria dividir. E também pegou ainda uma onda que veio dos Estados Unidos e outras regiões do mundo, que era apoiar os islâmicos quanto a esquerda. Então, tinha, antes da União Soviética, lá no Afeganistão, dizia, são os religiosos quanto os ateus. Pegou um pouco essa onda, né? E até hoje. Mas pegando aí o raciocínio, então o Hamas cresceu nisso daí. Na hora que chega ali, final da década de 90, o Hamas começou a ganhar mais visibilidade, quer dizer, ele saiu dessa rota vamos dizer, de movimento popular, e começou a praticar atentados terroristas, suicida. Uma série de atentados dentro de Israel, muitos mortos, e aí isso, claro, afastou mais ainda o Hamas, né, a divisão do Hamas e o Fatah e outros grupos dentro da Palestina, e aí sim Israel começou a ficar preocupado com o Hamas, né, o chamado tiro pela culatra. O outro momento importante é que em 2005, o Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro de Israel, fez o desengajamento. O que é o desengajamento? Tinha colonos em Gaza, como tem na Cisjordânia. Ele fez um lance que era para mostrar, num primeiro momento, Gaza vai ser livre, e tirou os colonos. A extrema-direita ficou contra o Sharon. A comunidade internacional viu isso com bons olhos, até o Hamas. Outro dia eu fui buscar aí o momento como era, um secretário do Hamas falou, olha, conseguimos expulsar Israel. Né? Isso foi em 2005, chama desengajamento. Bom, na sequência houve eleições livres na Palestina, sobre supervisão da comunidade internacional, parlamento palestino, e o Hamas, 65% mais ou menos das cadeiras do parlamento foi eleito pelo Hamas. Os Estados Unidos, Israel protestaram que iam cortar ajuda, e há quem diga que ainda instigou, né, o Hamas e o Fatah, e eles entraram quase em guerra civil. Teve muito combate entre eles, né? Esse é um ponto importante. E aí, em 2007, que é o divisor de águas, começa o bloqueio a Gaza, que nós conhecemos até hoje. Um bloqueio de terra, mar e ar, assim, sui generis, não existe nada parecido no mundo. De lá para cá, o Hamas, Gaza cercada, sem comunicação, o Hamas
sem nenhuma outra organização, só cresceu e administra Gaza desde então, né? E desde então, se vocês olharem lá do início, e ninguém olhar a data, tudo que nós estamos vendo hoje é uma repetição, com duas diferenças. A forma pela qual o Hamas fez agora, né, quer dizer, entrar, né, sair do confinamento e entrar no Estado de Israel, e pela intensidade da ação do Hamas nessa mortandade de civis israelenses. Isso é diferente. E agora, a intensidade dos ataques de Israel. Não que das outras vezes não tivesse. Está tudo lá. Bombardear hospital, bombardear tudo isso aí, a mesma coisa. Só que a intensidade é maior, né? E, então é isso, é um ciclo, né? E todas as vezes vocês vão lá conferir, Israel diz que assim, ó, dessa vez vai acabar o Hamas, né? Por fim, eu mencionaria um evento importante, pouca gente comenta. Entre 2018 e 2019, houve uma mobilização popular muito grande em Gaza, sem o Hamas, sem as brigadas de Al-Qassam, ninguém. Movimentação espontânea, não teve uma arma, teve foguete, teve zero, porque o Hamas não participou. Foi uma multidão para cercas, né? Foram mortos, assassinados 170 palestinos, centenas, milhares de feridos, inclusive com tiro no joelho. Eu estou falando isso porque por que esse evento é importante? Porque não tinha Hamas, não tinha absolutamente nada. Teve um ataque, teve uma morte. Não tem. Então, ou seja, tendo morte ou não, ataque ou não, a justificativa é a mesma, sempre é o Hamas, né? E aí, para terminar, mas só colocando isso, porque é interessante, como eu disse, o Hamas surge em 87, né? Nesse raciocínio que tudo é o Hamas, parece que até 87 era, né, vivia as mil maravilhas. E até 87 foi justamente, foi criado o Estado de Israel, foi ocupado, fez tudo isso e já havia esse movimento antes de existir o Hamas. E, professor, você está dizendo, né, sobre como tudo isso é uma repetição e também sobre como se coloca o foco no Hamas. A gente sabe que é uma situação extremamente complexa e delicada, né? E a gente também sabe que a geopolítica não se move apenas baseada na preocupação com os direitos humanos, né? Então, como que os países, sobretudo os que estão ao redor ou são de alguma forma afetados pelo conflito, ou potências, né, como os Estados Unidos, têm se posicionado e se movimentado ao redor desse conflito, se isso muda nesse último conflito e quais são esses interesses envolvidos? Boa pergunta. Veja só, nesse momento, o apelo está tendo, até no Conselho de Segurança, por que eu estou dizendo até no Conselho de Segurança? Porque o Conselho de Segurança é para tratar de questões políticas. A situação é tão grave que o Conselho está tentando passar uma resolução que diz respeito a direito internacional humanitário, no mínimo. O direito internacional humanitário, só para informar aqueles que nos ouvem, é diferente de direitos humanos, às vezes confunde. O direito internacional humanitário ele é pragmático. Ele parte do pressuposto que existe a guerra, como você disse da geopolítica. Existindo a guerra, vamos ter mínimo de regras para não chegar... Guerra é barbárie, ok, mas para minimizar a barbárie. Isso não está conseguindo. Temos hoje na ONU, negociação e tal. Então, Gaza está... Os palestinos em geral, Gaza em particular, esta fera está solta, porque não tem controle. Você falou de geopolítica. Minimamente, na geopolítica, você tem os equilíbrios de poder político, militar. Se o mais fraco não tem, ele se alia a outro para tentar fazer o equilíbrio. Tem os jogos. Não tem aqui. Não tem porque, nesse limite militar, nenhum Estado árabe vai entrar nesse conflito. E nem o Irã. Fica fazendo. Ninguém vai entrar nesse conflito. E nenhuma grande potência. Estou falando da perspectiva militar. Da militar econômica. Não vai entrar, né? Então, essa questão já vem sendo colocada desde o final da Guerra Fria, quer dizer, a questão palestina foi descolando, né, dos estados, não tem mais a União Soviética, ela ficou descolada e se isolou nesse aspecto, né? Então, agora, o que eu diria, seria um cinismo eu falar o que está segurando Israel. Não está segurando, mas eu falo de segurar a invasão terrestre, vai ser pior ainda, e minimamente liberar o corredor humanitário e tal. Na minha avaliação, o que está segurando isso são os países árabes, que eu acabei de citar, que não entra militarmente, mas politicamente sim.
E por quê? Da chamada Rua Árabe. Nenhum desses países que a gente pode citar aqui, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, ninguém lutou pelos direitos palestinos, sempre maltrataram os palestinos. Tudo isso é sabido. Mas você dizer, bom, por que ele entra? Porque a Rua Árabe está pressionando, eles não querem ir. Esse é o motivo, não é o único. Eles não querem ter problema com a sua população, porque a questão palestina ela é desproporcional entre governos e a sociedade. Os governos não apoiam, mas é inversamente proporcional à sociedade. Eu vou citar o exemplo do Marrocos. O Marrocos é um dos países mais próximos de Israel. Tinha 500 mil pessoas na rua, né? Então, há uma pressão popular em função desses massacres. Já antes deles, a gente já pode ver um movimento de alguns países importantes, fundamentais, eu diria. Na minha avaliação, a variável principal está aí. São os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. A Arábia Saudita é uma ditadura, o príncipe lá está provado que matou o jornalista. Eu sei tudo isso, eu estou indo para a geopolítica. A Arábia Saudita ali é o recanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm base militar em todos os países do Golfo. Bilhões e bilhões por ano. E, já antes da guerra da Ucrânia, a Arábia Saudita começou a desgrudar dos Estados Unidos. Ela e Emirados Árabes se aproximar da Rússia e da China. Com a guerra da Ucrânia, por mais que é paradoxal, eles aproximaram mais ainda da Rússia e da China. Pra você ter uma ideia, a Arábia Saudita compra petróleo da Rússia e vende no mercado. Joga isso na cara dos Estados Unidos e acabou. Não faz nada dos Estados Unidos. Então, esses países já estão nesse movimento. E agora essa questão veio. Veio e não reverteu, pelo contrário, foi. A Arábia Saudita foi a nota, até agora, mais dura contra Israel. E no momento onde o Netanyahu, cerca de 15, 20 dias que ele esteve em Nova York, mais do que a ONU, ele foi lá para isso, porque os Estados Unidos estava querendo trazer a Arábia Saudita, tanto para Israel como para um grande projeto da disputa com a China, um corredor da Índia. Sai da Índia, passa pela Arábia Saudita, Israel e Europa. O outro, um dos corredores da Rota da Seda é China, passa ali pela Ásia Central, Irã, Arábia Saudita e Turquia. Então, claramente, o Netanyahu levou o mapa, mostrou o mapinha lá. Então, a Arábia Saudita saiu do circuito dos Estados Unidos e Israel. E parece que tem se mantido. E está mantendo. Emirados Árabes, Catar. Catar é um grande doador dos palestinos, o maior doador para Gaza. E, ao mesmo tempo, tem base americana e não tem mau relacionamento. Pelo contrário, bom relacionamento com os Estados Unidos. E mais outros que vieram nessa história, que é Egito e Jordânia, que sempre foram aliados dos Estados Unidos. Então, ou seja, como diz aí na gíria popular, deu ruim. O Blinken, isso foi o fator decisivo. O Blinken fez a viagem, chegou lá, tal, fez a viagem. Jordânia, não lembro a sequência, mas Jordânia, Arábia Saudita, Emirados, Egito, papapá. Quando ele voltou para descer em Israel, ou seja, ele colheu as impressões e voltou para conversar com o Netanyahu. Na hora que ele desce do avião, você vê a cara dele, parece que ele está com Covid. Aí ele desce, vai encontrar com o Netanyahu, a reunião durou 9 horas. Ou seja, a coisa está complicada. Os Estados Unidos não estão conseguindo, né? E a votação do Conselho de Segurança, simbólica, não adianta nada, mas é um simbolismo importante. Só os Estados Unidos que vetou, né? Então, a caracterização geopolítica eu faria isso. Eu iria mais longe. Para ir além da questão humanitária, ou seja, questão política, que é o quê? Negociar cessar-fogo, libertar refém. Você precisa ter alguém que converse com ambos. Converse com o Hamas, tenha credibilidade com o Hamas, converse com Israel e Estados Unidos. Quem são? Esses. Arábia Saudita, Catar, Emirados, Egito, são esses. Então, na minha avaliação, para chegar à questão política, que não está colocada lá na ONU, que é a negociação, vai passar por eles. Então, é muito interessante a vida, a história, de repente os caras estão sumidos, de repente vem tudo à tona, eles passam a ser um elemento-chave. E não é só petróleo, muita gente fala que petróleo da Arábia Saudita. Dos 10 maiores fundos de investimento do mundo, 5 estão no Golfo. Então, eles têm um poder importante. E, para finalizar, o que aconteceu esse ano, começo do ano, que é um negócio, eu estudo o Oriente Médio faz tempo, eu nunca ia imaginar, e nem os analistas que eu leio, o acordo da Arábia Saudita com o Irã, feito pela China. Inacreditável. Quando aconteceu isso, o Trump, tem todos os defeitos do mundo, mas não é burro, ele fez um discurso muito forte, falando, olha aí o que o Biden está fazendo. Deixou o nosso maior aliado cair na mão da China. Em termos de diagnóstico, ele está claro, ele está certo. Deixou a Arábia Saudita fazer acordo com o Irã, que é o grande opositor lá de Israel, e pelas mãos da China. Resumo geral, os Estados Unidos já vinha perdendo todo e qualquer tipo de liderança no Oriente Médio, já vinha esse processo,
E agora desagou. O Egito, grande aliado, tem bilhões de dólares, está no BRICS, também está criticando. Então, a política externa norte-americana para o Oriente Médio vazou água. Hoje, os analistas, não propagandistas, os analistas nos Estados Unidos estão dizendo isso, claramente. Não tem uma política para o Oriente Médio e estão indo tudo com a Rússia e a China. Reginaldo, eu queria ficar um pouquinho mais nesse ponto do Conselho de Segurança da ONU, né, que você estava comentando sobre o simbolismo disso. Né, a gente está gravando esse episódio aqui na quarta-feira, dia 18 de outubro. Hoje de manhã aconteceu a reunião do Conselho de Segurança em que o Brasil apresentou uma proposta de resolução que, dentre várias coisas, entre condenar os atos do Hamas e condenar os ataques indiscriminados a Gaza, propunha uma pausa humanitária e pedia um corredor humanitário para os civis poderem sair de Gaza. Né? O Brasil costurou o apoio a essa resolução com 12 países, mas os Estados Unidos vetou, então não foi para frente. E aí acho que essa é uma questão importante, porque considerando que o mundo está todo assistindo, né, o que está acontecendo em Gaza, esse massacre, Reginaldo, por que a gente não escuta ainda essa discussão política de um cessar-fogo? Por que nenhum corredor humanitário ainda foi negociado, né? Se a gente também fizer um paralelo ali com Rússia e Ucrânia, a gente está assistindo isso e não tem nem corredor humanitário e nem cessar-fogo na pauta, por enquanto. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre essa demora? Posso tentar, né? Mas eu acho que fica evidente os casos da Ucrânia e Palestina, a comparação do o que está em jogo, né? O que está por trás disso. Desde a questão dos refugiados, como você disse, da abertura de corredor humanitário. Vou destacar aqui o fala da presidente da União Europeia. Tem tanto ojeriza ela que me trava o nome, eu nem pronuncio o nome dela. Úrsula, né? Ela tem uma descrição perfeita, caso da Ucrânia. Outubro do ano passado, disse, quem fazer bloqueio de alimentos, bens, água, que era o caso da Ucrânia, uma determinada região da Ucrânia. Uma determinada região. E nós estamos falando de Gaza inteiro. Ela completou, é terror. Ela escreveu uma situação e a qualificação é de quem está envolvido, não é a situação. Isso é claro. Veja, o ministro da Defesa de Israel falou oficialmente, falou em Twitter, na mesa todo mundo, jornalista, dizendo nós vamos fazer um bloqueio total à faixa de Gaza. Eu digo o seguinte, quando você manda um míssil e sabe até que vai matar inocente, vai matar civis, ainda você tem uma desculpa, falar que foi efeito colateral, tudo. Quando você corta água, alimento e remédio, é só do Hamas. Né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Todas as declarações e os atos estão muito claros, porque se trata de Palestina. Pode ter a questão geopolítica, que nós falamos anteriormente, que representa a Ucrânia, que representa a Palestina, enquanto Estado também. Né? Veja, claro, a Rússia tem vantagem, mas não é tanta. Tanto de arma, tudo para a Ucrânia. Bem, não preciso falar isso. Que não é da Palestina. E, inclusive, a Palestina é um negócio, às vezes o bom senso some da gente, né, com essas avalanches de notícias. Então, assim, faixa de Gaza cercada, o Hamas não tem poder de fogo, tá? Assim, ninguém tem em relação a Israel. A gente lê a notícia, Estados Unidos vai aumentar a ajuda militar para Israel. É um negócio inacreditável, assim todos. Então, estou falando isso para dizer o seguinte, são essas variáveis. Então, tem essa diferença de tratamento. Não tem dúvida nenhuma. Então, na medida em que não há consenso entre os grandes, as questões se emperram na ONU e aí vai resolver em outro lugar, não vai resolver lá. Né? E como você descreveu bem aí, e a gente já tinha comentado, o Conselho de Segurança está falando de coisa humanitária. Veja, se a gente fosse assim, cumprir a regra, a letra, o que o Conselho Humanitário... Isso já era para estar líquido e certo. Teria que passar para outro capítulo. O que o Conselho de Segurança pode fazer? Uma força de paz. Escuta bem, eu nunca vi, nem cogitado, não é que foi, nunca ninguém cogitou. Aliás, eu faço isso, uma observação que eu acho que o Lula, se quisesse ter projeção internacional, isso, mesmo que não sabendo, começar a colocar uma pauta de força de paz. Há um mês falaram para o Haiti, que na verdade o Haiti não tem nada de internacional, é um problema interno, é outro assunto. Não cogita uma força de paz, que é o razoável, o Conselho de Segurança, que é onde a política e a força, uma força multinacional, para ir lá e parar com isso. Ou a força de paz que libera também o corredor. Porque quanto a esses corredores humanitários, qual é o problema? Supervisão, né? Esse é outro problema, que
Não é só abrir lá, a ONU aprovou. E como é que supervisiona isso? Mesmo na Ucrânia, tem vários problemas de denúncia que um não cumpriu. Então, você precisa ter uma supervisão. E a supervisão, infelizmente, é pela força. Você tem que ter força armada. Você tem que ter membros, elementos de grande potência para, enfim, para se fazer respeitar. Mas ali é muito interessante, não se cogita para nada. Ninguém pode supervisionar. O que eu mencionei há pouco, o acordo de Oslo, as duas partes fizeram um acordo. Quem supervisiona? Ninguém. Oslo, ninguém supervisionava. Ficava ao critério dos dois. Como a simetria é grande, não é porque é Israel e Palestina. Eu sempre falo isso, pode ser X e Y. X é maior que Y, X vai impor sobre Y. Não tem outra. Então, eu volto à questão que eu havia respondido. Eu não sei, eu não estou vendo possibilidade nenhuma pela ONU, então eu acho que o que pode vir, mas acho que vai ser difícil, é por esses países árabes. Agora, para concluir a sua resposta à sua pergunta, é a questão da política interna. O governo de Israel quer mostrar serviço, né? A perspectiva lá da política da opinião pública israelense é de tirar o Netanyahu, mas eu não vi, sinceramente, eu gostaria de ter visto. Se tem tanta oposição ao que está fazendo a Gaza. A oposição que eles têm ao Netanyahu é de ter permitido, ter fracassado no dia 7 de outubro, que os israelenses foram mortos. É aí que está pegando. Eu não estou vendo críticas. Aliás, eu estou muito curioso, porque eu sempre seguia o Haaretz a vida inteira. No começo do conflito, o Haaretz estava uma postura muito boa. Faz 3 ou 4 dias que ele virou chapa branca do governo. Eu nunca vi isso na história do Haaretz. Então, se a opinião pública também não liga para isso, ou pelo menos está querendo, ele vai por aí. Né? Não tem ninguém que controla, ninguém que coíba, né? Então ele vai continuar. Agora, o resultado final de tudo isso, essa votação da ONU, ela representa, de certa forma, o cenário internacional. Estados Unidos e Israel estão isolados. Professor, e todo mundo virou especialista, né? Em Palestina e Israel nas redes sociais. Mas, para além dos comentários sem base, acho que também muitos veículos de comunicação estão perdidos, né? A gente tem um mar aí de desinformação, de notícias falsas, sensacionalistas, de gente tentando entender, não conseguindo, mas na pressa noticiando mesmo assim. Eu nunca fiz esse pedido no ar, mas diante desse caos, eu queria te pedir, professor, para indicar para os nossos ouvintes jornais, perfis de pesquisadores, até documentário, literatura, onde quem quer entender de fato o que está acontecendo e se aprofundar nesse pensamento, onde procurar, quem ouvir, o que ler. Vou falar do meu método. Eu sempre li muito jornal, muito. E a gente só lia jornal conservador, porque não tinha outro. Então, por sobrevivência, a gente tinha que se virar com o que tem. Aí se aproveita uma coisa, descarta outra, eu faço sempre. E tento pegar mesmo aquelas que eu já sei que eu discordo delas, para ver o que aparece. Washington Post, New York Times, os grandes, os outros alternativos, Al Jazeera. Eu estava citando o Haaretz, mas o Haaretz já era, não sei se vai voltar. Tem colunistas mais específicos, tem ingleses principalmente, tem feito cobertura. Enfim, é um trabalho de investigação, né, que a gente tem que fazer. Esse é um. O outro, eu não tenho como entrar nisso, que é algo individual. Como eu sempre gostei dos existencialistas, do Sartre, do Camus, é a decisão da pessoa. Tem essa decisão. Tem a máquina, tem a corporação, tem a instituição. E eu andei discutindo aí no Twitter com jornalistas, e o que eu fiquei impressionado é que eles falaram naturalmente que o Biden é fonte, no caso dos bebês. O cara falou para mim, estou citando o Biden. E desde que o Biden é fonte endereçada. O outro, estou citando Netanyahu. O jornalista da Globo News, posso citar o nome dele, Marcelo Lins, que é o melhor lá, eu sempre falo isso para ele. Olha o que ele pôs ontem. Ele falou assim, olha, faz 2 semanas que eu obtenho informações da fonte que é o parte lá de comunicação do Ministério da Defesa de Israel. Aí ele falou, acho que eles estão exagerando. Depois de 2 semanas, gente, eu tenho dito o seguinte, eu não sou da área de jornalismo, dei aula há muito tempo, eles não passam numa prova mínima de jornalismo. Então, é uma irresponsabilidade. Um professor que foi editor de Estadão e falou, não acabou o editor, cada um escreve o que quer, fala o que quer, coloca o que quer, né? E é isso.
Uma aluna minha, que bombou aí nas redes, ela foi na Globo News, nova, muito inteligente, pesquisa Gaza e tal. Foi lá e falou, já no começo, que Israel ataca o hospital e tal. Ela saiu, o que eles fizeram? Colocaram uma pessoa que estava em Israel, a pessoa entra ao vivo e fala que ela mentiu. Ela pediu direito de resposta, eu falei, nunca você vai conseguir. Deram, ela voltou e falou, deu uma aula para ele. E ela não é jornalista. Eu consultei médicos sem Fronteiras, o Crescente Vermelho, e deu uma aula para a bancada de jornalismo internacional do Globo News. Como é que é um negócio desse? Então, a pior aqui, em geral, no mundo, mas aqui no Brasil, pior de qualidade, repito. Então, veja, ontem, não, foi as brigadas e tudo. Por quê? Puseram um míssil que você olhava tudo escuro, não tal. Repetiram aqui, produziram na hora, na hora. Aí veio um jornalista do New York Times, o que ele falou? Ele viu a hora lá que estava marcando, opa, isso aí foi outra hora, não tem nada a ver. Aí tiraram. Aí colocaram o áudio bizarro. Bizarro. Quer dizer, primeiro é o óbvio, o bom senso. Como é que esses caras sabem que o maior sistema de vigilância do mundo é de Israel? Eles vão ficar batendo papo no celular falando, puta, falhou mesmo. Agora eu vi num canal, da França, e eles disseram o seguinte, o que eles fizeram? Óbvio, os jornalistas chamaram para especialista em língua árabe e tal, sotaque. Não tem nada a ver com o Hamas, só do Hamas. Essa fala, sintaxe, o jeito de falar, não tem nada a ver de Gaza. Desmentiu, já tiraram também. É isso. Então, de um lado, não que seja completamente novo isso, que tinha antes também, mas agora é a velocidade e a irresponsabilidade de escrever o que lhe satisfaz, né? Porque, vamos dizer assim, tem também vou chamar do nosso lado aí progressista, também tem. Então, não dá o devido peso para o que é importante ter informação. Ele é importante, é fundamental. Parece óbvio que eu estou falando aqui, mas ainda que nos contraria, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero que as pessoas falem. Então, por isso que eu acho que cruzar várias percepções, várias fontes, e vou vendo o que sai da minha escolha, porque, no fundo, depois a gente é que faz a escolha. Mas não tem uma questão mágica nisso para a gente ir lá pegar. Eu também desconfio de algumas que eu gosto, eu não sou. Então, por exemplo, só para dizer assim, no dia 7, dia 8, uma das questões que ventilou em tudo, na esquerda, na direita, é que Israel é fraco, estava frágil, e o Hamas é forte. Quem gosta do Hamas adorou falar isso. Quem é contra também. Por quê? Porque falar que o Hamas é forte, eu preciso ter meios para derrotar o Hamas. Eu vi isso no 11 de setembro. Eu participei muito de TV, naquela época não tinha muito, tudo. Mesma coisa. Terrorista quer aparecer forte, por isso o ato terror. Ele dá uma impressão momentânea de potência. Por quê? Naquele 11 de setembro, os Estados Unidos eram frágeis. A imagem, claro que não era. E os Estados Unidos queriam passar isso para justificar. Então, nesse dia 7, dia 8, foi isso. Falei, gente, vocês estão loucos? O que tem esse ato? Além da barbárie. Nada. Não vai acontecer nada, não vai melhorar, não vai atingir o poder militar de Israel, não vai ter Estado palestino, voltou para o que era. Então, ele tem coisa fugaz e o pessoal saiu. Eu falei, peraí, vou chamar meu bom senso. Gaza cercado, eu sei o mapa lá tudo direitinho, cheio de câmeras, cheio de drones, do país que exporta drones para o mundo, e não viram nada. Absolutamente nada. Muito sutil, os caras andando de moto, reto escavadeira, asa delta, aquele negócio. Não. Aí depois aparece outra informação. O Egito avisou antes. Por que sabe? Não vou entrar na hipótese se foi proposital ou não, mas teve alguma coisa aí muito estranha. Israel reagiu depois de 5 horas. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para a gente, com as informações também, chamar o bom senso. O bom senso. Quer dizer, um dia eu vi um especialista de relações internacionais escrevendo no Estadão, dizendo, palavra dele, que o terrorismo do Mali, do Sahel na África, era ameaça global. Veja, aí eu falei assim, olha a foto dos caras, os caras não têm nem sandália havaiana. Assim, eles podem ameaçar o globo. Como é que um cara desse vai ameaçar o globo? A pessoa escreve, os outros repetem. É inacreditável. Pô, para. Pensa um pouquinho, coloca a cabeça e tal. Então eu vejo muito isso. O Hamas, Irã. O Irã vai entrar, o Irã... O que é alguém ontem virou pauta? Pôs uma bandeira. Não tem ideia de que é essa bandeira. Não, vou chamar alguém que sabe que tem a bandeira. Não, a bandeira tá, o que aconteceu hoje? Nada. O Irã não vai fazer nada, nunca fez. Entendeu? Então, se você olha história e tudo, o Irã faz pelos terceiros. Então, eu já provavelmente não vou dar crédito para uma notícia dessa. Então, é difícil. E analista, principalmente. Não sou jornalista, não. Viu? Analista de relações internacionais é um desastre. Porque vem com uma áurea que sabe, né? É pior.
E há uma cumplicidade. O jornalista fala, vamos chamar o especialista, né? O cara da verdade. Né? Em vez de apertar o cara, é isso, não é? Então, tem que apertar, né? Finalizando. O Brasil, não é só aqui a questão de Gaza, mas está no pior momento do jornalismo aí, em geral, né? Lógico que tem coisas. Isso aí é péssimo, tá muito ruim, muito ruim. Reginaldo, para a gente fechar aqui, infelizmente a gente não consegue ter muito mais tempo que isso, queria te fazer uma última pergunta. Falando assim meio pessoalmente, uma das coisas que nesse banho de sangue assim parece assustar muito é ver uma certa normalização, uma naturalização da violência contra civis, né? Idosos, crianças, mulheres, famílias inteiras que nada tem a ver, seja com o grupo terrorista ou seja com as políticas de apartheid do Netanyahu, né? Faz lembrar um pouco da banalidade do mal lá, né? Da Hannah Arendt. E aí, pensando nisso, né? Lembrando da Hannah Arendt, ela falando especificamente do Holocausto, né? Que o massacre contra os judeus tinha sido um massacre contra toda a humanidade. De que as consequências dessa desumanização geral, elas são para todo mundo. E isso me vem muito à cabeça quando a gente vê essas imagens de pessoas sem qualquer dignidade e humanidade ali, né? Em Gaza. E aí eu queria aqui arriscar te perguntar o que você acha que essa barbárie que a gente está vendo aí 24 horas nas redes sociais vai gerar? E para onde que isso pode escalar? Puta, não faz pergunta para mim que eu sou muito pessimista. Não vai para lugar nenhum. Daqui uns dias vai ter um cessar-fogo, algum momento vai ter, ninguém vai lembrar de Gaza, até a próxima crise que a gente volta a falar de Gaza. É assim com os outros lugares, é assim, né? Agora, veja só, há cerca de 6 ou 7 meses, mais ou menos, a Universidade Brown University dos Estados Unidos, não é de marxismo, não é de nada, eles têm um órgão que desde 2001 do atentado terrorista supervisiona as guerras. Então, ele é uma pesquisa detalhadíssima, os custos da guerra, custo humanitário, humano, custo econômico, mortos, feridos, doenças. Isso é um estudo rigorosíssimo. Eles soltaram um balanço dos 20 anos de guerra ao terror. Eu, mesmo o maior crítico dos Estados Unidos, não quero imaginar. A estimativa de mortes diretas e indiretas, 4 milhões de pessoas mortas. Que impacto teve isso? Nenhum. Os Estados Unidos é uma democracia. Então, tem uns chavões, né, que, mesmo bons jornalistas, eles apelam, não sei se intencionalmente ou não me cabe dizer isso, mas que obscurece algumas questões. Então, é que um dia um desses começou a me falar, China, não sei o que, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu não vou entrar na discussão de democracia ou ditadura, não. Então, os Estados Unidos é democracia, e a China é ditadura. A democracia matou, nesses 20 anos, 4 milhões. A ditadura não matou. Cada um faz sua escolha. Como eu disse, eu sou existencialista e a gente escolhe e assume os atos da escolha. É péssimo, ditadura. Vamos escolhendo os piores. Então, nós estamos falando de um país que assassina, mata deliberadamente em torno de uma mentira. Porque a questão das armas no Iraque, provadamente mentira. Quem discute isso? Então, é isso que eu estou falando. Mas volto a repetir, porque desses 4 milhões, quem que morreu? Afegão e árabe. Não adianta falar, é afegão e árabe. Não são outros. Esse é um processo. O outro, essa frase, dizem que é atribuída ao Stalin, tudo, mas eu gosto muito do cinismo, mas às vezes o cinismo revela. Diz assim, quando você mata poucos, é uma tragédia. Quando você mata milhares, é um problema de estatística. Você vê a vida de cada um, os outros você começa a mostrar o histórico, o que comia, o que bebia e tal. Então, também tem uma construção narrativa aí de identificação, e é natural, nós nos identificamos. Puxa, parece com a minha filha, parece com meu pai, parece com o meu não sei o quê, né? O outro não, é 1 milhão, 1,5 milhão. Por aí. Entre 1 milhão e 500, tanto faz. Então, tem algo aí que você está falando de indignação. Acho que algumas variáveis. Por exemplo, vamos falar da questão humanitária. Você falou do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a Hannah Arendt, realmente pegou isso. Mas veja só, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado. Os Estados Unidos e a Inglaterra sabia que Dresden não tinha um batalhão nazista. Foi desintegrada. Mataram todo mundo. Quem fala isso? Não tem. Né? Então, nós estamos falando de geopolítica, ela acaba absorvendo isso também, né? De quem morre, questão racial, né? Porque Europa e Estados Unidos, árabe negro, tudo é a mesma coisa, tudo estão nem aí, né?
Então, acho que essas coisas elas existem, com a guerra lá fora. Foi o caso da Ucrânia, bem recebidos os refugiados, e naqueles mesmos países estavam enxotando os sírios. Agora, a história não tem coisa, não é o essencialismo. Eu me lembro, eu estava na Europa nos anos 2000 e pouco e tal, ninguém queria saber de ucraniano, ninguém. Portugal, Espanha, Portugal tem até muito ucraniano. Enxotava os ucranianos, agora recebe bem. Então é muito maleável também. Nós estávamos falando aqui, questão do Holocausto, o país, até a Segunda Guerra Mundial, que mais tinha os países que mais antissemitismo no mundo eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um horror. Ainda foi depois da Segunda Guerra, tal, mas foi diminuindo. Então, o que a gente também não pode ter é vamos dizer, esse essencialismo que é. De toda forma, tem uns que sempre ficam por baixo. África, América Latina, Oriente Médio. Esses aí não tem jeito. Não tem. Lá o leste europeu, às vezes é europeu, ocidental, às vezes é eslavo, eles jogam para lá. É muita conveniência. Ou vai para lá ou volta para cá. Né? A geopolítica influencia muito. Economia, né? Tudo mais. Então é isso. Você acaba naturalizando, como você está dizendo. Você vê esse número de crianças mortas, esse horror aí. Né? Tem um filósofo que diz que é filósofo, escreve na Folha de São Paulo e fala: criança morre em guerra, é triste, mas vai fazer o quê? É assim. Então, também é um cinismo, né? Um cinismo e uma indignação seletiva. Né? Fica extremamente indignado com algumas coisas, né? Que podem ser menores. E não dá bola para questões de impacto. Depende de onde isso está alocado. Mas você fala de experiência, essa coisa da guerra contra o terror, o que nós retiramos disso? O Afeganistão está numa das piores situações humanitárias do mundo. O Biden congelou o dinheiro do governo. Tem gente passando fome, ele não libera, ele quer, está parado no Congresso americano. Ele quer pegar esse dinheiro e dar para as vítimas do 11 de setembro. A população do Afeganistão não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem familiares das vítimas do 11 de setembro que têm dignidade. Falou que se recusa a querer dinheiro disso. Né? Então, eu só estou citando isso, são mecanismos de coisa. Para não dizer, que seria um outro dia aqui, as sanções econômicas, que ninguém vê dar tiro e mata para burro. Na década de 90, com o Bill Clinton, não teve guerra com o Iraque, sanção econômica. A Unicef estima 250 mil crianças mortas. Então, é a guerra econômica violentíssima. E, para concluir, voltar em Gaza. E Gaza sofre isso, só para colocar, cotidianamente. Se parar a guerra, vai voltar para o outro inferno. É um inferno cotidiano, de alimento, de água, de opressão. Então, também, é aquilo que a gente está falando, as pessoas começam a ficar sem escolha e tanto faz. Entendeu? Porque é outra coisa, deu cessar-fogo, ninguém olha mais. Como é que vai reconstruir isso? E as mortes decorrentes da destruição de tudo isso, de infraestrutura, de remédio. O OMS está falando de epidemia. Então, a Ucrânia já esqueceram. Zelensky quis lá para Israel, Netanyahu falou: não vem não. Tá vendo que é? Então, é lamentável. É isso. Agora, eu acho que a gente tem que ter, para além da questão da política, resgatar esse mínimo, que é a questão humanitária. Eu tenho falado isso. Vamos resgatar a questão humanitária, depois dessa negociação. Tem que ter negociação. Política é feito disso. Não é, outro é isso, é aquilo. Eu tenho que abrir, conversar, negociar. E aí só, então, vai para as questões políticas maiores, que é o Estado palestino, que sumiu. Então, sumiu o debate do Estado palestino, né? Que está na origem de tudo isso. Então, é um trabalho de Sísifo. Tem que levantar a pedra, e lá ela vai cair, vai ter que levantar de novo. Não é fácil, não. Professor, muito obrigada. Foi realmente uma aula, um aulão aqui pra gente. Obrigada, muito bom ter você aqui. Tá bom. Até mais, gente. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Por que sentimos que não temos tempo para nada? Como nosso estilo de vida faz parecer que está tudo acelerado? Esse é o tema do novo episódio do podcast Rádio Escafandro, que é comandado por Tomás Chiaverini e traz sempre mergulhos narrativos em temas importantes dos nossos tempos. Chamado A Entropia das Horas, o programa ainda investiga o que o modo de produção capitalista e a economia moderna têm a ver com as nossas percepções do tempo e como isso se relaciona com a entropia, um dos conceitos mais interessantes, misteriosos e importantes da física. Então, terminando pauta, não perde tempo e coloca aí a Rádio Escafandro para emendar na sua escuta.
termina mais um Pauta Pública. Obrigado para você aí que nos escutou até agora e um agradecimento especial às aliadas e aliados da Pública que ajudam financeiramente esse programa a continuar no ar. Se você gosta desse podcast e do trabalho da agência pública no geral e tem curiosidade de saber como nos apoiar, acessa aí aliados.apublica.org, que lá você vai encontrar as opções de contribuição. Esses valores ajudam a pagar toda a estrutura necessária para produzir semanalmente o podcast, além da equipe que faz o Pauta acontecer e que a DIP vai trazer agora nos créditos. Além de apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e o teaser foi feito pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Um abraço, gente. Até lá!